Voltando, então nós estávamos falando como eu transformo essa corrente aqui numa corrente que eu consiga aproveitar, certo? Antes de mais nada, eu vou citar um colega nosso que vai trabalhar com a gente, chama-se diodo. O que é o diodo? O diodo é esse componente aqui, ó, representado por este símbolo aqui, certo? Então ele é o cara que vai ajudar a gente a transformar essa corrente aqui, que é da tomada, que é uma corrente senoidal na frequência de 60 Hz. 60 Hz, o que é Hz? Quer dizer que esse ciclo repete, não esse inteiro, esse ciclo aqui, ó, repete 60 vezes por segundo. Tá? Essa que é a definição de Hertz. Hertz é a medida de frequência. É quantas vezes por segundo alguma coisa se repete. Enfim, vamos transformar essa corrente de 60 Hz senoidal alternada, ou seja, que tem o sinal invertido, né? Aqui ela é positiva, aqui ela vira negativa, positiva, negativa. Vamos transformá-la em uma corrente na qual a gente possa carregar a bateria. Tá? Como que a corrente que o alternador aplica nessa bateria aqui? Ela é essa aqui, ó. Aqui, acho que não dá pra ver. Essa corrente aqui, ó. Ela é contínua. Ele aplica uma corrente contínua de 14,5 volts nos terminais da bateria. E essa corrente é responsável por reverter esta reação química, assim como nós citamos no vídeo, nós vimos no vídeo passado. E isso aí, na verdade, nada mais é do que a famosa carga na bateria. Pode ser realizado com outra bateria, só que no caso a gente fez o carregador porque por falta de opção. Enfim, como que esse cara aqui funciona? Muito simples. Esse cara aqui, ele permite passagem de corrente quando ele está ligado de uma maneira na fonte e quando ele está ligado de outra maneira na fonte ele não permite. O que isso quer dizer? Olha aqui, ó, vamos ver esse circuito aqui. Ó. Eu tenho aqui a bateria, positivo, negativo, pode ser uma bateria de 12 volts, por exemplo. O que acontece quando eu coloco uma bateria de 12 volts, um diodo ligado dessa forma aqui, tá? O diodo é ligado dessa forma aqui e uma resistência. A corrente passa normalmente. Aqui você vai ter uma corrente sobre esse resistor aqui, ela vai passar, certo? Tá, beleza. E aí? Bom, e aí que a corrente vai passar. E se eu inverter esse cara aqui, ó? E se eu fizer assim, ó? E se eu ligar a parte negativa do diodo? Pessoal, o desenho é extremamente mal, já estou avisando já. Se eu ligar a parte negativa do diodo na parte positiva da fonte, a parte... Inverter aqui. Você não vai ter uma passagem de corrente. Isso quer dizer que, quando eu ligo ele inversamente polarizado, que é o nome dessa configuração aqui, é quando você liga o diodo, a parte negativa na fonte, a parte positiva na parte negativa, que é a polarização inversa, você não tem uma circulação de corrente. E daquela outra forma, onde eu ligo a positiva aqui e a negativa aqui, eu tenho uma circulação de corrente, que daquela maneira chama-se polarização direta. Portanto, por um lado eu tenho o diodo que não permite a passagem de corrente e por outro lado eu tenho o diodo permitindo a passagem de corrente. Deixa eu voltar aqui no outro que ele é mais... Então tá aqui, ó. Isso aqui é a polarização direta. Certo? Bom, e daí? Por que eu não tiro aqui? Por que serve isso aí? Serve só para conduzir? Eu tiro ele, é como se estivesse aberto? Sim. Só que você está vendo isso sob a ótica de uma pessoa que está olhando para uma fonte de tensão contínua. De uma tensão que não é alternada, que os sinais aqui não invertem. Diferente dessa da tomada. Tá bom. A pergunta é, o que acontece se eu ligar esse diodo aqui numa fonte de corrente alternada, que é como a da tomada? O que acontece? O que vai acontecer é que ele vai resultar nessa onda aqui. Essa aqui, ó. Certo? Ele vai... Então aqui, ó, ele está... Aqui que é a corrente alternada, ela vai trocando o sinal. Então, vamos analisar então. Nessa primeira parte aqui, ó, a corrente está positiva. Então, ó, o positivo dele está ligado no positivo, o negativo no negativo, certo? Aí vai, aqui ele vai conduzindo, ele permite a passagem de corrente, permite, ele chega nessa parte do gráfico aqui,
Opa, a corrente inverteu, trocou-se o sinal. Então, é como se ele tivesse ligado ao contrário aqui. E o que vai acontecer? Ele não vai permitir a passagem, é como se ele tivesse aberto. Então vai acontecer nesse gráfico aqui, ó. Enquanto ela está diretamente polarizada, ele permite, inversamente não. Diretamente permite, inversamente não. Diretamente permite, inversamente não. Tá? Um fato relevante, observe. Essa parte do gráfico aqui não encosta. Tá? Isso aqui tem aproximadamente 0,7 volts, que é um dos resultados devido à barreira de potencial. Tá? Depois eu vou dar as referências, os livros aqui. Quem quiser se aprofundar mais essa parte de diodo, que nada mais é do que um componente semicondutor, você vai poder ler no livro. Ó. Certo? Então, essa aqui é a corrente que sai da tomada. Essa aqui é uma corrente retificada por um diodo. Certo? Ou seja, eu tenho só a parte positiva. Isso aqui eu posso ligar na minha bateria? Isso aqui eu posso ligar na minha bateria. Tá? Ok, e como que é o nome desse circuito aqui, ó? Esse aqui é o retificador de meia onda. Por que meia onda? Porque ele corta aqui, ó, meio ciclo. Então, ele retifica apenas metade da onda. Ok, é esse circuito que a gente vai ligar na bateria do nosso carro, certo? Errado, embora ele não inverta a corrente e não cause problemas na minha bateria, ele não é aquele o qual eu consigo obter a maior eficiência. E qual que a gente vai ligar? Isso é o que a gente vai ver na próxima parte do vídeo. Até já, pessoal!